Criancinhas de titio, já 2 ou 3 alunos me pediram para resolver parte dessa questão. Isso aqui é FAMEMA, acabou de acontecer no final de semana. Questão 2, na FAMEMA dissertativa de Química e Biologia são provas dissertativas. Muito bem. Escreva as formas eletrônicas do HCl e do NaOH. Eletrônica é aquela fórmula que aparece nos elétrons, as bolinhas, também chamada de fórmula de Lewis. HCl é uma substância molecular. Eu vou fazer o rascunho para você. Eu ensino que, independente dele querer molecular, se dele querer eletrônico ou não, eu começo pela fórmula estrutural. HCl. A fórmula estrutural, eu sei que cada ligação covalente é um par de elétrons. E aí, então, aqui já seria o que você colocaria na prova. Porém, além dos elétrons da ligação, eu tenho que representar os demais elétrons dos átomos. O hidrogênio só tem um, está aqui representado, é um destes 2 elétrons. O cloro, além deste elétron que ele compartilhou com o hidrogênio, ele tem mais 6, porque ele é da família 7A. Eu tenho que desenhar mais 6 elétrons. Titio implora, não põe balãozinho, não põe voltinha. Lewis não usava balãozinho na estrutura dele. Isso aqui é a fórmula eletrônica. Pronto, acabou. Fórmula eletrônica do HCl. Do NaOH é um pouco mais estranho, porque ele é um composto iônico. Lembrando que o meu rascunho está aqui. Você não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Senão vocês estavam dizendo que entre hidroxila e sódio tem uma ligação covalente. Não tem. Um composto iônico ele tem o cátion e o ânion que interagem. Acontece que dentro da hidroxila tem uma ligação covalente. Então, aqui eu tenho que representar. Então, como é que faz? Eu ponho o sódio. Você pode ou não usar um colchete. Como ele é o único átomo, não o colchete não é necessário. O íon sódio, que está interagindo com a hidroxila. Nós vamos para o nosso rascunho. A hidroxila é OH. Isso tudo é menos. Entre o O e o H, tem um par de elétrons. Esse par aqui. O H só tem um. O O é da 6A. Você concorda com o titio? Cuidado aqui. O oxigênio é da 6A. Ele tem um elétron que ele compartilhou com o hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que no momento em que ele virou íon, essa carga negativa indica que ele ganhou um elétron. Então, ele tem mais deste elétron aqui. Então, fica O com 8 elétrons, sendo 6 deles, 1 do hidrogênio, e esse 8º elétron é justamente o que está gerando essa carga negativa, que foi o elétron que ele ganhou no momento que ele sofreu a reação de ionização. Pode ter ganhado do hidrogênio da água ou de alguma outra espécie, certo? Esta é a fórmula eletrônica. Lógico que com a caneta eu não consigo desenhar muito bem, mas esta é a fórmula eletrônica. Colchetezinho, carga fora do colchete, os elétrons representados. Nota que o oxigênio atingiu o octeto, lembrando que o octeto é uma fraude, o cloro também atingiu o octeto, e o hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons. Essa era a letra A. Não tem que encher linguiça na prova dissertativa, era só deixar essas 2 coisas desenhadas. Agora vamos para a letra B. Considerando que as densidades, ele falou aqui, a reação ocorrida à tensão na B, chamaria a atenção do corretor, eu escreveria, antes de começar a resolvê-la, admitindo que a concentração X é em mol por litro. Porque ele não me deu a unidade, ele tem que aprender a fazer isso. Então, eu escreveria, admitindo que ele misturou 2 soluções de mesma concentração. Por que eu estou admitindo que é molar? Porque para que haja estequiometria, para que a estequiometria, na verdade, seja respeitada e não haja excesso, eu tenho 1 mol do H+, reage com 1 mol do H-. Se essas soluções têm a mesma molaridade e o mesmo volume, só lembrando no nosso rascunho, molaridade é número de mol sobre o volume. Se eu estou admitindo que a molaridade é a mesma e o volume é o mesmo, o que eu posso dizer? Que o número de mols de H+ ou o número de mols de OH- é o mesmo. E aí não tem excesso, não tem como preocupar-me com excesso, e aí dá para fazer a questão. Se eu admitir que essa solução é em grama por litro, por exemplo,
1 grama de H+, não neutraliza 1 grama de OH-. Qual que é a proporção de neutralização em massa? A cada 1 grama de H+, 17 gramas de OH-. E aí teria excesso. E aí não teria como fazer a questão. Certo? Então eu preciso entender o quê? Que eu admiti que é em molaridade. Então, admitindo que esteja em molaridade, eu sei que eu tenho 1 litro de solução de NaOH, reagiu com 1 litro de solução de ácido de molaridade X. Tá? Considerando que as densidades das soluções sejam igual a 1 kg por litro. Então, me ajuda. Se ele reagiu 1 litro de solução 1 kg por litro, lembrando que eu não estou respondendo para ele ainda. Eu tenho 1 kg de solução de NaOH. 1 kg de solução é diferente de ter 1 kg de NaOH. Por favor, 1 kg de solução não é a mesma coisa que ter 1 kg de NaOH. E reagiu com 1 kg de solução de HCl. Certo? Então, qual é a massa resultante da minha solução? A massa resultante da minha solução é de 2 kg. 1 kg de uma, 1 kg de outra, 2 kg. Então, para o meu rascunho, a massa final da solução é a massa de solução de HCl mais a massa da solução de NaOH. A massa final de solução, você pode colocar para ele 1 kg, escrever como a densidade, depois a gente faz a resposta bonitinha aqui. 1 kg, vamos fazer o cálculo, depois eu organizo a resposta para vocês. 1 kg da solução de HCl mais 1 kg da solução de NaOH. Isso dá uma massa final de 2 kg. De solução neutra, porque houve neutralização, certo? Como ele disse que a concentração é a mesma, a neutralização foi total. Muito bem. O que vai acontecer? Eu vou calcular, ele quer saber a concentração. Ele quer a molaridade. Eu já tenho o volume. Se eu descobrir o número de mols de H+, eu descubro a molaridade. Mas como é que eu vou descobrir o número de mols de H+? Descobrindo o calor produzido. Porque eu sei que 1 mol de H+, libera 58,8 kJ. Então, pela energia liberada pela reação, eu consigo descobrir qual é a quantidade em mols de H+, ou OH-, que eu posso também dizer que 1 mol de OH- libera os mesmos 58,8 kJ. E como é que eu vou descobrir qual é a quantidade de calor? Pela fórmula do Quimacete, entra a física. E qual é a quantidade de calor liberado? Não sei. Qual é a massa de solução produzida? 2 kg. E a unidade é quilograma. Então, a massa tem que estar em quilos. Qual o calor específico? 4,2 kJ. Então, a tua resposta vai sair em quilojoules. Qual é a variação na temperatura? 0,7 graus Celsius. Eu já fiz esse cálculo para a gente. E já esqueci também quanto que dá. Dá 5,88. Que é 8,4 vezes 7. Então, ele quer dizer que a quantidade de calor trocado foram de 5,88 kJ. Aí eu venho numa estequiometria. 1 mol de H+, é proporcional, esse menos é apenas qualitativo, a 58,8 kJ. X mol de H+, 5,88 kJ. Ou seja, eu tenho 0,01 mol de H+. Mol, ele quer a molaridade. A molaridade, eu conto para ele que é o número de mols sobre o volume de 1 litro. Porque ele quer a molaridade da solução inicial, que só tinha 1 litro. Professor, mas como é que eu vou saber que a quantidade é a mesma? Filho, não tem mais H+ na solução final, ele foi neutralizado. Durante a neutralização produziu calor. Quanto foi neutralizado? 0,01 mol e 1 litro. Então, qual é a molaridade? 0,01 molar, mol por litro. Essa é a molaridade da solução, concentração X. Certo? Isso é o nosso rascunho. O que eu preciso falar para ele? Que eu admiti que a neutralização foi total, pois as concentrações iniciais foram consideradas em molaridade. Porque para a neutralização ter sido total e eu considerar que é proporcional, eu preciso admitir molaridade. Então eu vou, não sei se você vai dar print ou alguma coisa, eu vou apagar o que eu escrevi aqui, né? Toda a tinta do slide. E agora vou equacionar, escrever a reação. Então,
admitindo, vou escrever certo, admitindo que as concentrações estejam em mol por litro, sendo assim, havendo assim neutralização total, temos. Aí você cria eu faço assim, lembrando que isso aqui é prova dissertativa. Você vai fazer prova de redação com o seu professor, cada professor te ensina de um jeito. Todos vão ter o mesmo tipo, você vai dar a mesma informação, mas cada um com uma metodologia. Eu prefiro ser o mais sucinto possível, né? Se você não quisesse escrever isso aqui, muito provavelmente ele não vai te tirar ponto nenhum, porque ele pensou em mol por litro. Mas eu vou mostrar que eu não colei, certo ou não? O que eu tenho que mostrar? O que eu descobri? A primeira coisa que a gente descobriu? Que tinha 1 litro de solução era 1 quilo. Como é que a gente descobriu isso? Pela densidade. Então você fala, se a densidade é massa pelo volume, a densidade de ambas as soluções é de 1 kg por litro, a massa, sabendo que eu tenho 1 litro, se eu vou colocando unidade, você não precisa mostrar nada. Massa inicial de cada solução. Você pode até puxar uma setinha de cada solução, igual a 1 kg. Massa total, 2 kg. Ai, professor, mas será que ele vai saber? Cara, ele sabe química. Massa total, 2 kg. Que macete? Quantidade de calor. Ele sabe a forma que macete. Preciso ensinar para ele que é 2 kg vezes 4,2 kJ por, lembrando que esse menos 1 significa por, quilograma, graus Celsius, vezes 0,7 graus Celsius. Ó, corta. Você não precisa fazer esses cortes não, né? Eu estou cortando para você, tá? Só para você entender. Quantidade de calor trocada, 5,88 kJ. Aí você pode escrever um logo e terminar com aquela regra de 3 que a gente fez aqui. Logo, se 1 mol de H+, libera 58,8 kJ, 5,88 kJ, X é igual a 0,01 mol de H+. A molaridade querida é 0,01 mol pelo 1 litro. Molaridade, 0,01 mol por litro. Certo, crianças? A questão era tranquila, mas vamos esperar que todos tenham acertado. Beijinhos.